E já pegando aqui um contraponto, em relação à parte assim, que nós vemos da Round Fit, a criação, o que você, quando a gente estava lá atrás vendo o nome, né, em relação de como que seria o nome da plataforma e tudo mais, o que você pensa em relação ao nome? Porque a maioria não sabe o porquê do nome Round Fit. Então, eu gostaria das suas palavras um pouco. Ok. Como o Gia falou, foi lá atrás, acho que foi no Canadá, né, que a gente teve Foi no Canadá que começou a ter a ideia. Olha só, nós estamos aqui 2 anos no Brasil, então é um tempinho. Ficamos quase 3 no Canadá, né, e foi bem no início da nossa jornada, e foi justamente por isso, pelo fato da gente ver essa dificuldade no Canadá, né, a gente via muitos brasileiros, ou muitas pessoas em geral, as pessoas, não os canadenses em geral, porque o canadense ele já é habituado ao clima, né, mas os imigrantes, como tinham essa dificuldade de treinar fora de casa, né, porque lá é assim, o dia que tem sol e que tá no verão, ou que seja um pouco na primavera, ok, mas quando tá no outono e no inverno, é frio, né? Então, os dias que fazia frio, a gente via essa dificuldade de sair de casa, colocar, porque não é só o fato de você sair de casa pelo frio. O fato é quantas camadas de roupa, quantos preparativos você precisa para você ir até o local, né? Então, a gente via essa dificuldade e foi então que a gente começou a pensar, por que não fazer uma plataforma de treinos em casa? E aí, né, juntando essa parte que a gente tava lá, que era a nossa realidade, junto com outras pessoas que a gente conversava que tinha a mesma dificuldade que a nossa, a gente pensou na plataforma. O nome foi bem complicado, porque o Gia queria algo bem inovador, mas também eu acho que o Jean, mais uma vez, ele pensou e colocou à frente a família. Então ele queria algo que fosse bem familiar mesmo, para que todo mundo que entrasse na plataforma se sentisse acolhido, né? Se sentisse nesse ambiente familiar, assim como os treinos que foram gerenciados na Round Fit, na Mon Fit, né? Na Round Burn, todos os treinos, eles não são dentro de um estúdio, eles não são num ambiente pré-projetado. Eles são em vários ambientes, moldado conforme o dia do treino, justamente para todo mundo se sentir acolhido e com o que você tem dentro de casa. Eu mesmo, nós temos capacidade para ter um colchonete, inclusive um colchonete da marca da Round Fit, mas a gente optou em treinar com um cobertor dentro de casa, né? Usar ele como um apoio, para vocês verem que é possível treinar realmente com o que você tem dentro de casa. Sim, porque a maioria, quando eu estudei toda a plataforma, mas a maioria das plataformas, né? Das plataformas em si, em geral, das experiências do usuário, ele tem sempre que eles reclamam por causa do tão profissional que é. Às vezes uma pessoa não tem um elástico, às vezes uma pessoa não tem uma corda, não tem algo tão sofisticado. Então eu resolvi fazer com que as pessoas não precisem gastar absolutamente nada. Desde a Round Burn até a Mon Fit, não precisa gastar absolutamente nada. Só ir lá e treinar. Na verdade a gente até pediu a aquisição de uma bola, né? Sim, porque na Mon Fit realmente é muito necessário, né, os exercícios com a bola para, né, fazer essa parte do trabalho de parto. E também, como eu falei, a bola é algo que você vai usar futuramente para você embalar o bebê, fazer o nenê dormir, enfim, a bola é algo que você não vai ser só para aquele módulo, né, específico. Mas voltado ao nome, né? O nome, nós já íamos esquecer, já ia passar direto. Então, assim, o nome é algo muito, muito familiar mesmo. E o Jean, como tudo isso foi pensado no momento em que eu já estava nessa gestação do Noah, né? Na verdade, veio de lá, a gente já estava fazendo. E no momento em que eu engravidei, a gente resolveu enganjar mesmo e colocar o negócio para funcionar. E foi quando a gente descobriu que era um menininho, né, na minha gestação, deu o nome de Noah, e assim foi criada a Round Fit, né? Então, se você olhar bem na minha camiseta, algumas pessoas que são mais familiares conseguiram perceber, né? Mas a maioria quase não percebe o porquê da Round. Mas é Noah ao contrário, né? Então, é o nome do nosso filho, né, Noah. É uma plataforma que foi pensada, como eu falei, foi pensada no momento em que eu estava gestando ele, no momento que
que estava na minha gestação, que eu precisava treinar, e veio acarretar junto no desenvolvimento da plataforma, e nós queríamos algo bem familiar, algo curto, sofisticado, então Raon Fit fechou perfeitamente. Mas a gente vê mais como andamento, daí é igual eu sempre falo pra Jéssica, mas às vezes nós vamos viajar, daí a gente passa alguma indústria, eu penso, como que essa pessoa conseguiu formar tudo isso, né? Que nem você pega muito essa parte de empresas da agro, conseguir ter feito todos esses terrenos aí, conseguir ter colocado essa imensidão na empresa, tantos funcionários, mas tudo tem um começo. O que a gente não pode ver é perceber quando já está, por exemplo, muito avançado. Por exemplo, a empresa já existe há 10 anos, mas lá no início, como é que ela surgiu? Então é assim que surgem empresas. É você fazer desde o início, você não sabe nem o nome ainda, se dá o nome, aí você pensa, não, fazer uma forma diferente, igual eu fiz. Estarmos colocando as pessoas mais à vontade em relação à parte da plataforma, não só em estúdio. Apresentar a forma de treinamento para que as pessoas vejam o treino e pensem, nossa, parece que ele está aqui. Entendeu? Então isso daí que sentir mais próximo, sim, né, mais próximo das pessoas, né? Em relação à parte da Monfit, qual que foi o desafio? Porque a rotina foi bem conturbada, né, em relação à parte de estar gestando, você mulher, tem a parte hormonal e tudo mais, e teve mais de 45 treinos, se eu não me engano, mais de 45 treinos, e todos os treinos em média de 15 a 30 minutos, né? Como que foi para você estar gravando para a Monfit? Como que foi todo esse andamento? Bom, eu gravei nas 2 gestações, né? Não sei, você incluiu toda a Sim, mas eu vou incluir da primeira também. Então, né? Eu falei 45 só dessa gestação, Selena, então né? tem mais os outros filhos. Então, eu gravei na época do Noah também, né? Só que na época do Noah a gente estava no Canadá, então a gente ainda não tinha todo um planejamento de camiseta de e como tal, seria, né? na verdade, Isso, tudo, a gente estava ainda criando, desde do logotipo, então é algo ainda mais amador e mais caseiro, né? Mas já tinha enraizado, já tinha um nome, e eu já fiz alguns treinos, então do Noah foi tranquilo. Eu tinha uma rotina bem pesada no Canadá, né? Eu trabalhava bastante lá, o Jean também, era cansativo, era exaustivo, então quando tinha que chegar do trabalho, a gente tinha que, né, produzir esses treinos, mas de uma maneira geral era mais tranquilo. Então era algo que eu já gostava de fazer, eu já treinava, sempre treinei, sempre pratiquei atividade física, então para mim foi só uma continuidade, mas como o Gio falou, é claro, num momento mais diferente, né, porque tem essa questão hormonal, enfim. Vários fatores. Muda, o corpo da mulher muda, a mente muda, não tem como. Agora, na gestação da Selena já foi bem diferente. Na gestação da Selena eu já tinha... Para vocês verem como cada gestação é uma, né? Então, na gestação da Selena eu já tinha mais preguiça, muito mais cansaço. No do Noah eu tinha muita disposição. Na da Selena eu tinha muito mais cansaço. Talvez seja até pelo fato de eu já ter o Noah, né? Que é o nosso nenê, que tem ainda 2 anos de idade. Então o Noah, ele me exigia muito. Ele estava numa fase de me exigir, de gastar energia, de descobertas, de desafios. Né, numa fase que, ele tá. É uma fase que... por isso que eu falo, essas coisas de treinamento, muitas pessoas não dão bola, acham que não precisa ter uma vida ativa, mas tem que ter, porque quando você tem filhos... Porque hoje a gente vê uma situação que as pessoas estão esperando muito tempo para ter filhos, né? Então, pessoas de 40 anos estão tendo filhos, e isso daí exige muito da pessoa, a pessoa tendo que estar preparada, desde lidar com estresse, né? Lidar fisicamente, então tem que cuidar muito essa parte para não se desgastar em si, né? Isso aí, fisicamente e mentalmente, né? Isso aí. Então, eu acho que, né, das duas foi bem diferente, mas para mim foi muito mais desafiador na da Selena, com certeza, não tem dúvida, porque, como eu falei, no da Selena eu já estava muito mais cansada, não só pelo Noah, mas a gestação mesmo, ela me deixou muito mais sonolenta, muito mais vontade de dormir mesmo, então nos 3 primeiros meses foi bem difícil, aí depois eu fui ajustando, e junto com isso, ajustando essa rotina, a gente tinha que ter todo o nosso dia, né? E aí no final da noite a gente geralmente
tirava esse tempo para eu treinar e gravar. Imagina a rotina como é que era. Às vezes era 10, 11 horas da noite e nós estava aqui gravando. Então, claro, e tudo isso fortaleceu a minha saúde, né? A Seleninha para vir bem ao mundo. Então, eu acho que não é só o fato do módulo, né? Mas ajudou a minha saúde a ter mais qualidade na minha gestação e também no parto da Selena, na minha recuperação, que modéstia à parte eu acho que é uma recuperação boa, e embora, igual eu falei, cada gestação é uma, então agora eu já tive um pouco mais de dificuldade na recuperação do novo, foi mais rápida, mas também é segunda, né, é segundo parto, então tudo muda, né, minha idade já avançou um pouco mais, mas é aí que entra o fato de você estar bem preparado fisicamente. Mentalmente, com certeza, né? Mas fisicamente, através dos exercícios físicos, eu acho que mudou completamente o cenário e o roteiro de como seria se eu não tivesse praticado exercício físico.